are many symbols in the book of Revelation. Há muitos símbolos no livro do Apocalipse. E para nos ajudar a compreender estes símbolos, é sensato, é apropriado estudar a profecia bíblica, especialmente a profecia do Antigo Testamento. E ao fazer isso, você estará melhor preparado para discernir o que os símbolos representam e o que eles ensinam ao leitor. Nesta edição do Curtas do Apocalipse, quero focar em 3 desses símbolos. Estes 3 símbolos aparecem em muitos lugares diferentes no livro do Apocalipse, mas eu quero destacar apenas um capítulo, o capítulo 17. E os 3 símbolos são, primeiro, a besta. A Escritura nos fala que uma besta é um império. É uma sede da autoridade do governo. Geralmente, uma besta dominará muitas pessoas e uma grande quantidade de terra. A besta, no livro do Apocalipse, se tornará um império governamental mundial que governa todo o mundo. O segundo símbolo está na besta, pois esta besta tem 10 chifres. E vamos ver que esses 10 chifres representam 10 reis. Finalmente, o terceiro símbolo é aquela conhecida como a prostituta. A prostituta se assenta sobre a besta. E o que isso significa? Significa a prostituição e os profetas. E estou falando novamente sobre a profecia bíblica, a profecia do Antigo Testamento. Frequentemente, a prostituição se destinava a transmitir a idolatria. Quando Israel fez o papel de meretriz, isso significou que eles foram atrás de outros deuses. E o que sabemos é que, no início, e veja que a palavra-chave aqui é no início. No início, quando este império, esta besta, este governo mundial estiver no controle, será um império idólatra. Eles vão dizer às pessoas que elas podem adorar como quiserem e adorar quem elas quiserem, sem problemas, contanto que você não pense que só você tem fé ou que sua fé é melhor que outras. Este império vai perseguir verdadeiros crentes, aqueles que acreditam que idolatria é errado. Portanto, prepare-se, pois vamos sofrer. Agora, deixe-me te dizer isso antes de darmos continuidade. A razão pela qual estamos fazendo este episódio com este assunto é porque eu recebi um e-mail muito agradável, onde havia uma pergunta. E eu digo que era agradável porque foi muito significativo. Dava para perceber que a pessoa estava abalada por algo que havia lido e que queria compreender. E o artigo que provocou esta pessoa a escrever para mim foi um artigo escrito pelo Dr. John Piper. Vamos colocar o site nos comentários. Sugiro, inclusive, que você leia todo o artigo. Esse artigo pode ser encontrado no site www.desiringgod.org. E o nome do artigo é Há Duas Vontades de Deus? Em inglês é Are There Two Wills of God? Então, é só ir no site www.desiringgod.org e ler o artigo. O que eu gostaria de fazer para começar é ir até a metade desse artigo e ler para você. Esclareço que eu estou citando literalmente. Claro que não é agradável falar sobre um artigo de alguém e depois parafraseá-lo como você quer. É muito importante que você o leia de forma precisa e apropriada, para o que está de verdade escrito lá. Começando, está escrito assim: os 10 chifres são 10 reis, versículo 12. Eu concordo plenamente, isso é verdade. Então ele diz, eles, ou seja, estes 10 reis, guerrearão contra o Cordeiro, versículo 14. Concordo plenamente com ele. Depois ele escreve, travar guerra contra o Cordeiro é pecado, e o pecado é contrário à vontade de Deus. Agora, quero compartilhar com você. Até aqui eu concordo totalmente com o Dr. Piper.
Nós temos a mesma compreensão. Mas prepare-se, pois haverá uma mudança maior. Continuando, ele diz assim: entretanto, o anjo diz, literalmente, Deus colocou nos seus corações. Corações de quem? Dos 10 reis. Ele colocou nos corações deles o desejo de realizar a sua vontade e que tenham uma mesma ideia e que deem o seu reino à besta até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo 17. E eis aqui o problema. É por isso que discordamos nesse ponto. Pessoalmente, eu vejo que o Dr. Piper faz isso frequentemente com sua metodologia para compreender a Escritura. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que os 10 reis travam guerra contra o Cordeiro. Ele está certo, a Bíblia diz isso. Mas depois ele foi até o versículo 17, onde ele diz que Deus colocou nos corações deles. E o que ele quis dizer nesse artigo foi travar guerra contra o Cordeiro. E é por isso que ele diz assim. Vamos continuar a ler este mesmo artigo. Portanto, e tudo isso estou citando com precisão, ele diz, portanto, Deus quis, em certo sentido, manipular os corações dos 10 reis para que eles fizessem o que é contra sua vontade. Num outro sentido. Não, de jeito nenhum. Isso é heresia. O que ele fez foi isso. Ele está dizendo que Deus colocou nos corações deles para travarem guerra contra o Cordeiro. Não, a Bíblia não diz isso. Deus colocou nos corações deles para travarem guerra contra a prostituta. Agora, por que foi assim? Porque o anticristo quer ser adorado. Sabemos que ele é o Satanás encarnado. E ele quer colocar seu trono sobre o de Deus. Ele não quer que ninguém seja adorado, exceto ele mesmo. Mas, inicialmente, no princípio, ele permite a idolatria. Mas mais tarde, ele quer que isso acabe. E ele quer que somente ele seja adorado. E ele vai realizar um evento conhecido como a Abominação da Desolação, onde ele vai até o Santo dos Santos e ele diz: vou sentar sobre o trono de Deus na Arca da Aliança, entre os 2 querubins, e vou proclamar que eu sou Deus e todos terão que me adorar. Ele quer fazer isso, mas a Bíblia diz que ele é retido pelo opressor. Não sabemos quem é o opressor, e se alguém te falar quem ele é, estão errados. Não somos chamados a fazer isso. O que é enfatizado não é quem é o opressor, mas qual é o seu papel, qual é sua função. Não é para permitir que ele se revele ao realizar a abominação da desolação até o tempo de Deus. Depois, o que acontece? Quando chegar o tempo de Deus, Deus coloca no coração dos 10 reis para destruírem a prostituta. Embora não possa dar demasiada ênfase a isso, Deus não coloca no coração dos 10 reis para travarem guerra contra o Cordeiro. Isso seria Deus levando alguém a pecar. E Deus nunca faz isso, de jeito nenhum, nunca. E ele vai dizer, Deus tem um plano. Sim, Deus tem um plano. Mas como esse plano é executado? Bem, Deus sabe como, mas há várias maneiras de executá-lo. E Deus nunca influencia para que seu plano seja cumprido, para que alguém peque. E isso é exatamente o que ele diz. Vamos ler de novo antes de olharmos na Escritura. Ele diz, travar guerra contra o Cordeiro é pecado, e o pecado é contrário à vontade de Deus. Entretanto, o que o anjo literalmente diz é que Deus colocou no coração deles, ou seja, no coração dos 10 reis, o desejo de realizar a sua vontade e que tenham uma mesma ideia. Isso não tem nada a ver com travar guerra contra o Cordeiro. Tem a ver com destruir a prostituta. Vamos compreender melhor. Pegue sua Bíblia. Quanto a mim, estou lendo a versão dos textos receptos, que é um texto em grego, e estou traduzindo literalmente. Por isso, te convido a pegar a sua Bíblia e ver como está escrito em sua Bíblia à medida que vou traduzindo. Estou fazendo isso da forma mais literal possível. Então, livro do Apocalipse, capítulo 17.
E vamos começar com o versículo 13, onde está escrito: Estes têm um único intento. Quem são estes? Os 10 anjos. Eles têm um intento, um propósito, uma intenção. Por causa disso, observe o que diz: e seu poder e sua autoridade. Podemos traduzir por seu próprio poder e sua própria autoridade. Eles o darão à besta. É interessante porque, se você estiver seguindo numa tradução que é baseada no texto crítico de Nestle Aland, em que a maioria das traduções se baseiam, fora a versão do Rei Jaime e a Novo Rei Jaime, elas têm uma palavra normal para o verbo dar, onde estes 10 reis querem dar seu poder e sua autoridade para a besta. Mas, se você olhar nos textos receptos, também verá a mesma palavra, mas numa construção diferente, com um prefixo, que significa que eles deram tudo o que eles têm, totalmente, realmente tudo, seu poder e autoridade para esse império malvado. Olhe agora no versículo 14. Estes, e ainda estamos falando sobre os 10 reis, estes guerrearão contra o Cordeiro. Observe que nós não vimos nada falando que Deus colocou algo no coração deles. O anjo não disse isso com relação ao que aconteceu. Olhe novamente no versículo 14. Estes guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Vencerá aqui significa que ele será vitorioso. E por que ele vai sair vitorioso? Continue a ler. Pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele aqueles que estão com ele. Quem está com ele? Aqueles que são chamados e escolhidos e fiéis. É isso que significa essa passagem. Veja que ela apresenta muita implicação teológica, mas deixaremos isso para um outro momento. Ela nos diz que Deus chama e Deus escolhe, mas baseado no quê? Na fé. Mas isso não significa que nós desempenhamos um papel em nossa salvação. O que isso quer dizer é que a fé é exigida. E essa fé está em acreditar naquilo que Deus diz, está se valendo de sua consciência e, quem sabe, também da influência do Espírito Santo para levar alguém a dizer o quê? A levá-los a perceber, por meio de sua consciência, de que isso é verdadeiro e que o Evangelho está certo. De qualquer forma, olhe o que está escrito aqui, que estes estão com ele, aqueles que são chamados, e escolhidos e fiéis. Agora, olhe no versículo 16. Não estou tentando ignorar o versículo 15. Ele simplesmente diz que haverá muitas águas, ou seja, são muitas pessoas, parte deste império. Agora, olhe no versículo 16. Sugiro que você leia todo esse capítulo, não pule nenhum. Por uma questão de tempo, vamos direto para o versículo 16, que diz: e os 10 chifres, que aprendemos mais cedo de que se trata dos 10 reis, que você viu sobre a besta. Estes odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. Nua quer dizer envergonhada. Então, estes 10 reis vão colocar a prostituta desolada e envergonhada. Agora, por que eles fazem isso? Porque eles são leais à besta. E Deus pode usar isso? Sim, Ele pode. E Deus pode ser uma fonte deles destruindo a prostituta? Sim, é a sua vontade. Não descumpre leis, não está levando ao pecado. Veja, é isso que o John Piper disse. Volte lá. Isso que ele diz é pura heresia. Travar a guerra contra o Cordeiro é pecado. Aqui eu concordo com ele. E o pecado é contrário à vontade de Deus. Sim. Mas depois ele diz, entretanto muito problemático, o anjo diz literalmente que Deus colocou no coração dos 10 reis para fazerem sua vontade e realizar uma vontade. Mas isso não tem nada a ver com guerrear contra o Cordeiro. Então, com que isso tem a ver? Olhe de novo no versículo 16. E os 10 chifres que você viu sobre a besta, estes odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, ou seja, envergonhada, e a carne dela eles comerão, e eles a queimarão no fogo. Por que eles fizeram isso?
Veja, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o seu propósito, que tem a mesma ideia. O seu objetivo, e qual era? Se você acha que era o objetivo de Deus, que Deus fez esses reis guerrearem contra o cordeiro? Não, não diz isso aqui. Eles estão atacando a prostituta, que é preciso. Atacar a prostituta pode ser a vontade de Deus. E claro que é. Não existe violação e não é pecado fazer isso. É bom que eles façam isso, mesmo embora sejam malvados. Repetindo, está escrito. Eles tinham o mesmo intento em atingir o objetivo e dar seu reino à besta até que se cumpram as palavras de Deus. Isso nos diz que aquilo que eles estavam fazendo tinha a ver com cumprir a vontade de Deus. Não tinha nada a ver com o pecado. É uma heresia dizer que Deus influenciou estes 10 reis a guerrearem contra o cordeiro, que é pecado, que é contrário à vontade de Deus. Deus nunca, nunca, mesmo influencia alguém a fazer algo contra a sua vontade ou a pecar. É por isso que há uma diferença. O que vemos é que Deus os leva a destruir a prostituta, a se livrarem da idolatria naquele império. Isso é uma coisa boa. É a coisa certa. Deus usou disso. Ele provocou isso, mas não tinha nada a ver com Deus os levando a pecar e a guerrear contra o cordeiro. O que vemos é que está se pegando um versículo da Escritura e usando fora do contexto a que estava relacionado, e usando num acontecimento diferente, onde nunca deveria ter sido usado. Assim, espero que eu tenha respondido à pergunta que me foi enviada, e espero que aqueles que assistiram esse episódio tenham se beneficiado. Até a próxima vez. Shalom, desde Israel. Until next time, shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.